Vamos nessa aí, gente. Olha aí, ó. Uma transformação revolucionária. Vamos começar com Provérbios 17, 22, que diz o seguinte: o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Quero falar um pouco com você sobre essas duas coisas, sobre o que alegra o meu coração e o que realmente abate o meu espírito. Nós temos aí dois textos de Lucas 18 e Lucas 19, que você vai acompanhar comigo aí na tela. Para quem não tem na tela, o pessoal do Facebook, abre a sua Bíblia aí, se você tem Bíblia. Lucas 18, do 18 até o 23, diz o seguinte: que certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus respondeu: por que me chamas bom? Não há ninguém que seja bom, meu Deus do céu, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E o jovem rico respondeu: tudo isto tenho obedecido, desde a adolescência. Disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa. Que loucura, hein? Olha isso, gente, presta atenção. Falta-lhe uma coisa. Aí disse assim, ó: vende tudo o que você tem, que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Presta atenção. Por que que ele ficou triste ao ouvir isso? Porque, primeira coisa, ele se apoiava em justiça própria. Ele se apoiava no que ele tinha, no que ele podia fazer. Jesus disse: você conhece os mandamentos, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Ele falou assim: eu faço tudo isso aí desde a minha adolescência. Aí Jesus disse para ele assim: ainda te falta uma coisa, cara. Vende tudo que você tem e me segue. Você vai ter um tesouro nos céus, aí você me segue. E ele ficou triste. Por que ele ficou triste? Porque faltava-lhe uma coisa. E ele ficou triste porque ele pensou que já estava fazendo tudo. Ou seja, justiça própria, estava se apoiando em sua própria justiça. Agora olha a outra história. Isso aí é o que abate o espírito, certo? O que abate o coração. Lucas 19, de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Olha aí, diferentemente do jovem rico, ele recebeu Jesus com alegria. Ele não chegou, olha só que legal, a diferença que a gente vê entre esses dois caras, tem uma coisa em comum, que os dois eram ricos. Mas a outra coisa, acho que é descomum, é que um recebeu Jesus com alegria e o outro, em vez de recebê-lo com alegria, entristeceu-se. Mas por quê? Eu disse, porque o primeiro cara era cheio de justiça própria. Ele se apoiava no que ele fazia e o que ele deixava de fazer. Tudo bem. Agora, Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E olha o que aconteceu. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospeda na casa de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar
o que estava perdido. Maravilhoso. Maravilhoso, olha só que legal. Um se apoiava em justiça própria. O outro, apesar de também ser rico, também ter vários bens e ser um cara poderoso, porque diz que ele era o maioral dos publicanos, mesmo assim, tem os detalhes do texto que a gente tem de entender. Que Jesus disse para ele assim, Zaqueu, desce depressa. O que significa isso? Sai daí, cara. Não é subindo num lugar que você vai conseguir me ver. Eu vou até você. Ele diz assim, porque eu quero ficar na sua casa hoje. Diferente do jovem rico, chegou para Jesus e falou assim, Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Para herdar a vida eterna? Zaqueu foi diferente, ele subiu no lugar porque ele queria ver Jesus. Mas Jesus veio até ele, olha que legal isso. E Jesus disse para ele assim, desce depressa daí. Desce depressa da sua autojustificação, desce depressa da sua justiça própria, do seu orgulho, do que você pode fazer, do seu esforço. Desce daí, porque eu vou até a tua casa hoje. Olha só, então quando eu tenho um coração que é completamente voltado para Jesus e não para a justiça própria, eu vivo em constante alegria. Ao ponto de poder abrir mão dos meus bens, Jesus não precisou falar nada para Zaqueu. Jesus simplesmente foi lá e, de uma certa forma ali, conviveu com Zaqueu, cara, que era o maior dos pecadores. Ele era rejeitado pelos fariseus, porque um publicano, maioral do... Tem uma versão, não me lembro qual agora, mas disse que ele era maioral dos pecadores. Porque publicano, naquela época, era considerado um político hoje, né? Oi? Um traidor. Um político. Opa. Não, mas naquela época era considerado um traidor. Então, todos os fariseus da época, os escribas e até as pessoas consideravam eles a escória da humanidade, né, os marginais. Mas Jesus foi e falou assim, cara, eu vou para a tua casa hoje. E aí esse cara, que, como é que se diz, ele era rico também, abriu mão de tudo, diferente do outro. Jesus falou, cara, abre mão de tudo, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Mas a gente não faz ideia do que Jesus falou para Zaqueu, se ele falou alguma coisa, né? Talvez a gente vai saber disso só quando for para o céu lá e falar com Zaqueu e com Jesus. Mas, olha o que aconteceu. Muito legal, que Zaqueu ali, o que aconteceu na verdade ali, foi Zaqueu, ele voltou o coração para Jesus. Ele voltou o coração para a graça, cara, para o favor imerecido. Ele foi abraçado pelo amor. Jesus não olhou para Zaqueu sendo o maioral dos pecadores. Jesus olhou para Zaqueu como alguém que necessitava de ser amado. Jesus o amou, simplesmente o amou, cara. Eu acredito, isso foi o que aconteceu, isso eu tenho certeza que aconteceu. Jesus amou Zaqueu, e por causa de Jesus ter amado Zaqueu, ele abriu mão de tudo. E devolveu 4 vezes mais de quem ele extorquiu, e abriu mão de tudo, cara. E Jesus falou, hoje houve salvação nessa casa. O que não aconteceu com o jovem rico, porque lhe faltava uma coisa, ele estava se apoiando nele mesmo. Zaqueu, apesar de querer se apoiar nele mesmo, porque ele subiu na figueira lá e queria ver Jesus. Mas Jesus disse, desce depressa, ele desceu. Por isso aconteceu a transformação, ele se permitiu descer do patamar que ele queria se colocar, né? Ele queria ali fazer alguma coisa para ter Jesus, para ver Jesus, mas aí ele decidiu ouvir Jesus. Isso é o que a gente tem que fazer hoje. Como Zaqueu, cara, ouvir Jesus, ouvir a voz do Filho. Quando ele fala assim, desce depressa, ele desceu e o que aconteceu? Recebeu Jesus com alegria. Romanos 5,17, olha o que diz. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom
da justiça. Olha aí, não justiça própria, mas o dom da justiça. A gente vai ver isso mais na frente, que hoje nós não temos justiça, nós somos a justiça de Deus. Está comigo? E reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A saber, por meio de Jesus Cristo. Reinar em vida é Jesus Cristo. Por meio de Jesus. Zaqueu, no reino dos céus, o que é reinar em vida? É não se apegar a esta vida. Jesus disse assim, ó, aquele que amar a vida nessa terra aqui, vai perder. Mas aquele que odiar a própria vida aqui, ou seja, abrir mão do que tem aqui, ganhará a vida. Abrir mão, cara, abrir mão dos bens que eu tenho, não que como é que se diz, não que Deus não queira que você tenha uma boa casa, né, tenha um bom carro, tenha uma boa poupança no banco, aleluia, diz amém aí, cara. Deus quer que você tenha abundância, que você viva bem nessa terra, mas que você não seja apegado a isso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meu Deus do céu, gente. O amor ao dinheiro. Não é o dinheiro não é a raiz, mas o amor ao dinheiro é a raiz dos males. Certo? Então vai entendendo isso aí. Veja, uma vida plena e completa tem a ver com o valor que você dá a Jesus. Uma vida desapegada, uma vida como Zaqueu começou a viver a partir daquele momento que Jesus foi estar com ele na casa dele, teve a ver com o valor que ele deu à pessoa de Jesus. Teve a ver com, ele contemplou Jesus, e o amor de Jesus gerou nele desapego. Olha que maneiro, gente. Desapega nela, tem um site lá que você coloca suas coisas lá. Jesus é o desapega. Aleluia. Cara, desapega. Quando você tem Jesus, quando você abraça Jesus, você abraça a plenitude da vida. João disse que tudo o que existe é por causa de Jesus, tudo veio a existir por causa de Jesus. Nele, o propósito da vida é Jesus. Jesus é a vida, o caminho e a verdade. Tá comigo aí? Tá com a minha aí, gente? Olha aí, 1 Pedro 1, 2 da Bíblia Amplificada. 2 Pedro, desculpa. Que a graça, o favor de Deus e a paz, que é o bem-estar perfeito, todo o bem necessário, toda a prosperidade espiritual e liberdade dos medos e paixões e conflitos morais agitados, olha só, gente, sejam multiplicadas para você, no pleno pessoal, preciso e correto conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Olha só, quando você abraça Jesus, quando você conhece Deus, Jesus, porque essa é a vida eterna, na verdade. Jesus diz em João 17, a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e aquele a quem Ele enviou. Essa é a vida eterna. E quando você conhece Jesus, você cresce em bem-estar perfeito, todo o bem necessário, toda a prosperidade espiritual e liberdade dos medos e paixões e conflitos morais agitados. Sejam multiplicadas para você. Vai ser ah, glória a Deus. Vai ser multiplicado para você. No pleno conhecimento de Jesus e de Deus. Uma vida plena, olha aí, ó, tem a ver com valorizar Jesus. O valor que eu dou à pessoa de Jesus. Gente, Deus é tão bom, Ele é tão amoroso, que Ele não nos deu coisas. Ele nos deu uma pessoa. Ele nos deu Jesus. Deus amou o mundo, João 3,16. O verso, sei lá, mais conhecido que existe, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu único Filho, o seu unigênito Filho, para morrer por nós, para que todo aquele que
nele crê, que crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha só, a bondade de Deus está aí. Como Deus é amoroso, bom, como Deus é amor. O próprio João também define quem Deus é. Deus é amor. E porque Ele é amor, Ele nos deu Jesus Cristo. A plenitude, cara. Plenitude das bênçãos, Jesus Cristo. João 1,16, olha aí, ó. Pois a sua, da Bíblia Amplificada também, pois da sua plenitude, abundância, todos nós temos recebido. Todos compartilhamos e fomos supridos com uma graça após a outra e bênção espiritual sobre bênção espiritual. E até mesmo favor sobre favor e dom amontoado sobre dom. Tá aí. Entenda. Jesus, Ele é a graça. Ele é a nossa justificação. Certo? Presta atenção. Aí diz assim, ó, todos nós temos recebido de sua graça a abundância. Todos nós temos recebido, todos nós, toda a sua igreja. Todos compartilhamos e fomos supridos por causa de Jesus, gente. Uma graça após a outra e bênção espiritual sobre bênção espiritual. E até mesmo favor sobre favor. E dom amontoado sobre dom. Uma graça após a outra, todos os dias da sua vida. Uma graça após a outra, favor imerecido após favor imerecido, por causa do trabalho terminado de Jesus na cruz do Calvário. Até rimou, gostei. Por causa do trabalho terminado de Jesus, você recebe graça sobre graça. Você cresce de glória em glória. O seu caminho vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Jeremias diz, eu é que sei, o Senhor disse lá, eu é que sei que pensamentos têm a teu respeito. E são pensamentos de paz e não de mal. Gente, Jesus é tudo. Quando você foca no Filho, olha aí, o Pai derrama todas as suas bênçãos sobre você e sua família. Todas as suas bênçãos. Deus, quando você foca no Filho, quando você foca na plenitude, na suficiência de Jesus, cara, Deus, Ele invade a sua vida com bênção sobre bênção, dom amontoado sobre dom, graça sobre graça. Você tem que crer nisso, gente. Eu não estou sendo aqui um animador de torcida, eu não tô falando isso aqui só para te animar, cara. Claro, eu espero que você se anime com essa mensagem, mas eu quero que você entenda o seguinte, com Jesus você tem tudo, cara. Em Jesus, Ele é tudo, na verdade. Fora de Jesus não existe salvação. Sem Jesus, não dá. Olha aí, por que valorizar Jesus? Olha o que está escrito aí. Por que valorizar Jesus? Ele foi punido para que você possa ser abençoado. Ele se tornou pecado para que nós possamos nos tornar justos. Ele se fez pobre para que nós possamos ter provisão abundante. Esses 3 motivos vou dar para você agora, depois eu dou um quarto. Mas olha só esses 3, olha o primeiro. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, aos gentios, por meio de Jesus. E para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Jesus se fez maldito. Hoje não existe maldição na sua vida. Se você está em Cristo, não tem maldição. Não tem maldição, cara. Você foi liberto de uma vez por todas. Porque Ele tomou seu lugar naquela cruz. Você tem que crer nisso, cara. Chega de derrota, gente. Em nome de Jesus. Chega de viver no fracasso. Ei, Jesus não morreu por você para que você vivesse no fracasso. Me escuta, em nome de Jesus. Olha só. Jesus se fez maldição por você.
para que hoje você fosse abençoado. Você tem que falar isso, gente. Presta atenção, isso aí não vai ter poder algum se ficar só dentro de você. É aquele ditado, né? Você vai ser um obeso espiritual. Você tem que botar para fora isso. Tem que falar, cara, eu sou abençoado. Eu tenho vida em abundância. Eu tenho plenitude de bênçãos. Eu vivo de graça em graça. Eu vivo de bênção em bênção. O meu caminho vai brilhar cada dia mais. Cada dia mais. Eu vou cada vez subir mais. Você tem que botar isso para fora, igreja. No nome de Jesus. No nome de Jesus, gente. Eu não consigo ficar bravo. Mas eu também não preciso. Mas eu quero enfatizar isso. Você tem que botar isso para fora. Você tem que falar isso. Olha o que mais você tem que falar. 2 Coríntios 5:21 diz o seguinte: aquele Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bote isso para fora, gente. Isso aqui é a Bíblia é verdade. Jesus disse assim, ó, as minhas palavras são espírito e são vida. Então, quando você declara, você não está declarando palavras ao vento. Não é que nem aquela música, palavras, palavras apenas. Não é isso, gente. De quem é essa música? Cássia Eller? Nem lembrava de quem era. Mas não são palavras ao vento, gente. Jesus disse assim, minhas palavras são espírito e vida. Então, gente, presta atenção, quando você fala, você está declarando vida. Você está declarando quem você é. Você está declarando Jesus. Quando você falar, eu sou a justiça de Deus, cara, o diabo não tem chance contra você. Sabe que o diabo não pode te tocar hoje? Tem muita gente pensando que o diabo pode tocar a vida do crente. Não pode, não dá. A gente não é Jó. Jó não tinha um intermediário. Presta atenção, gente. Olha só. O que aconteceu com Jó é impossível acontecer com você. Jó disse assim, ó, eu queria que tivesse um intermediador entre eu e Deus, mas não tinha, por isso o diabo conseguiu tocar na vida de Jó. Hoje, isso é impossível, porque Deus, Jesus, Colossenses, Paulo disse lá, que a nossa vida está em Cristo, escondida em Deus. Estou gritando que nem o Rafinha, hein? Falando nisso, pastor Carlos, por favor, pega um pouco de água para mim, porque não sei como é que o Rafinha conseguia. Mas olha só, gente. A sua vida está em Deus, escondida em Cristo. Em Cristo, escondida em Deus. Então, cara, é impossível o diabo tocar em você. É impossível o diabo conseguir te tocar. Ele pode hoje lançar aqueles pensamentos ruins, né? As setas. Por isso que ele fica só de longe jogando a seta. Mas Efésios diz lá que nós temos o escudo da fé. O escudo da fé, a couraça da justiça. O capacete da salvação. Oh, glória! Sabe o que o capacete da salvação faz? Ele evita que os dados atinjam nossa mente. E a couraça da justiça também, ela está aqui sobre o nosso peitoral. Na verdade, é aquele, não sei se você já assistiu um filme, sei lá, filme de guerra, né? Filme da Grécia, que os caras colocavam aquela armadura assim na frente, que tinha até os gominhos do abdômen. O cara podia ser até um barrigudo, mas quando ele colocava, fala aí, Cássio, ele ficava com o peitoral trincado e os gominhos da barriga. Essa é a couraça da justiça, gente. Quando você veste ela, você fica como? Trincado. Tá comigo. Você fica trincado. Então, é exatamente isso. A couraça da justiça protege o meu coração. Salomão muito sabe disso. Tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Como? Com a couraça da justiça. Declarando a sua justificação em Cristo.
falando, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém, gente? 2 Coríntios 8, 9 também, olha aí, ó, falando sobre prosperidade, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Mas eu tenho 0 centavos na minha conta, Guilherme. Eu também, gente. Mas é o seguinte, Cristo é a minha prosperidade. Jesus supre todas as minhas necessidades. Hoje, cara, sei lá, acho que eu tenho R$2,14 na minha conta. Mas é o seguinte, não tenho falta de nada. Tudo que eu preciso eu tenho. Graças a Deus. Graças a Deus, cara. Porque Cristo é a minha riqueza. Com Ele, eu não preciso de mais nada. Olha que legal. O papel moeda, né? Vem de onde? Vem das árvores. Quem criou as árvores? Tá entendendo o que eu estou falando? Ei, eu não preciso da grana. Eu já tenho o Criador da grana. Essa é a minha riqueza. É sobre isso que eu apoio a minha fé. E eu não preciso ter uma grande fé para crer nisso. Jesus disse, se você tem uma fé do tamanho do grão de mostarda, é o suficiente. Um último motivo, olha só, em Cristo Jesus você pode andar com plena certeza de sua salvação. Com plena certeza, cara. Plena certeza. Olha o que ele diz em João 10, 27 até o 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Está falando de mim e de você. Aquilo que o Pai dele deu para Jesus, aquilo que o Pai deu para Jesus, somos eu e você. É maior do que tudo. E da mão de meu Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Cara, isso aí é o quê? Plena certeza de salvação. Plena certeza de que eu tenho vida em Cristo. Eu não ando mais nas trevas, eu ando na luz. Eu não ando mais errante. Eu ando hoje na luz. Hoje eu sei para onde eu estou indo. Hoje eu posso olhar para Jesus. Eu não estou em trevas. Eu estou no reino da luz. No reino do Filho do seu amor. Aleluia. Hoje eu posso andar com certeza. Hoje eu posso declarar vida. Porque eu tenho vida. Jesus habita em mim. Está entendendo, gente? Jamais, do grego, significa o seguinte: nunca, certamente não, de modo algum, jamais. É o que ele diz ali, jamais perecerão. Significa nunca, certamente não, de modo algum, jamais. Não, você não vai perecer. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você é salvo, você nunca, de modo algum, jamais perecerá. Certeza de salvação. Sabe por quê? Que eu estou dando esse último motivo para você. Primeiro motivo foi que ele se tornou maldição por nós e hoje nós somos abençoados. Segundo motivo foi que Jesus se tornou pecado e hoje nós somos a justiça dele. Terceiro motivo foi que Jesus se tornou pobre e hoje nós temos provisão em abundância, nós temos tudo que é necessário em Jesus. E esse quarto motivo é que em Jesus eu tenho certeza da minha salvação. Colossenses está lá, gente. Se você quiser ler lá, eu não me lembro de estar, mas está em Colossenses. Dá uma lida lá depois. Que a minha vida e a sua está em Cristo, escondida em Deus.
Aí ele disse em João, a gente leu aqui agora há pouco, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu e você ouvimos a voz do Filho. Ele nos dá a vida eterna, porque ele nos traz, ele disse, eu vim vos trazer vida com abundância. Nessa certeza de salvação, eu não preciso andar com medo, porque Jesus é a minha salvação. Eu não me lembro onde é que está, mas acho que é Salmo 91. Diz que nós estamos guardados nele, cara. Nada pode nos atingir. Como é que é? A enfermidade não chega nem perto da porta da nossa casa. Pode até chegar, mas não entra. Não entra. Jesus é a nossa salvação. Nós temos plena certeza dele. Você tem que ter. Em nome de Jesus, gente. Declara. Sabia que... Gente, é muito simples. A prática do evangelho da graça de Deus é muito simples. É muito fácil. Você só precisa falar. Fala, cara. Fala. 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 Sabe por que você só precisa falar? Porque nosso Pai criou o universo falando. Paulo diz o seguinte: mantenhamos firme a nossa confissão. Também está lá dito que nós oferecemos sacrifício vivo de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Fruto de lábios que confessam o seu nome. Gente, tudo ligado no que você fala. Então essa é a prática do evangelho. Eu criei e por isso que falei. Se você crê, você fala. Se você crê, você fala. Se você não crê, não adianta falar. Então, creia. Creia que Jesus é a sua prosperidade, Ele é a sua salvação, Ele é a sua justificação, Ele é a sua bênção. Fala, cara. Fala. Fala. Começa a falar. Você vai ver as coisas mudarem na sua vida. Veja, Deus é seu Pai. Um Pai amoroso e perfeito. Eu acho que eu pulei alguma coisa aqui, né? Pulei, desculpa. Veja, você é um filho precioso. Você é um filho precioso. E seu Pai Celestial quer que você tenha um fundamento firme, construído sobre a segurança de sua salvação em Cristo. Deus, Ele te ama demais, cara. Ele não quer que você ande com dúvida. Sabe, Ele quer que você cresça e amadureça e dependa mais dEle. Porque a dependência de Deus na nossa vida hoje é tudo. Porque se não fosse por Deus, gente, nós já estaríamos consumidos. Acho que a Lamentações diz lá que por causa das misericórdias de Deus é que nós não somos consumidos. É Deus, gente. Tudo é Deus. A sua graça, o seu favor nos cobrindo. Deus em nós, através de nós. Aí, ó, Deus é seu Pai, um Pai amoroso e perfeito. E não te rejeita jamais. Mesmo que você tenha, mesmo você tendo erros e defeitos, Ele te aceita e vai trabalhando dia após dia, de forma amorosa, por meio de sua palavra, gente, por meio da palavra, para te ajudar, aperfeiçoar e transformar. Presta atenção, Deus hoje não tem a menor necessidade de te lançar um castigo. Deus não tem a menor necessidade, cara, através de sua palavra. Através de sua palavra. Um exemplo é o que eu falei aqui, que eu citei. Davi diz assim, ó, está aqui em algum salmo. Lembra de estar também? Mas está em algum salmo. Lê o salmo que você vai achar também. Diz assim, ó, minha alma, por que você está abatida? Olha só, isso aqui é uma correção, sabia? É uma correção para nós hoje. Quem está pensando no que será, o corona, as outras coisas que tem hoje, né? A crise mundial hoje é o Covid. Mas, cara, ei, alma, por que você está abatida?
Isso é uma correção, gente. Recebe essa correção no nome de Jesus. Por que vocês estão abatidos? Por que a alma de vocês está atribulada? Hã? A Bíblia diz, não se esquece dos seus benefícios. Salmo 103. Não bendize, ó minha alma, ao Senhor. Sabe que canção você tem que cantar todo dia? O Senhor é bom e a sua graça, a sua misericórdia dura para sempre. Outra coisa que você tem que cantar todo dia, a batalha pertence ao Senhor. Olha só, a sua transformação, quem você é, profundamente amado, altamente favorecido, definitivamente aceito, plenamente justificado e totalmente perdoado. Esse é quem você é. Você tem que declarar isso todo dia, gente, no nome de Jesus. No nome de Jesus, gente, só assim a gente vai viver o Evangelho. A gente vai viver essa vida que Deus trouxe, que Jesus trouxe para nós, falando, declarando. Bote essa sua fé em prática. Bota a sua fé em prática. Não interessa se você tem uma grande fé ou uma pequena fé. Não interessa como seja a sua fé. Você tem uma ideia. Pedro, pequena fé, andou sobre as águas. Está entendendo o que eu estou falando? Então não importa se você tem pequena fé ou grande fé. Bota ela para fora. Tira, cara. Tira para fora, porque está dentro. Você é abençoado, favorecido, amado, aceito, justificado, abençoado, próspero. Você é, cara, você é uma nova criatura. Agora você precisa fazer o quê? Falar. Falar. Você foi transformado, você é uma nova criatura. Agora você precisa o quê? Falar, gente. Falar não é passivamente. É o que eu falei semana passada. Seja intencional. Começa a falar. Começa a falar. Amém, gente? É isso que eu tinha para dizer. E é isso.